Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu achei interessante quando o pastor falava sobre a gente pedir uma palavra para Deus. Quem já leu Bom Dia Espírito Santo aqui? Pois é, Benihim, ele diz que é quando Deus quer, não é quando a gente quer. E já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com os pastores dessa igreja também, com os demais pastores, irmãos. Às vezes vem uma palavra para nós e tem que ser naquele momento, e você diz: Deus, agora não tem jeito, agora eu estou dirigindo, agora eu estou almoçando, agora eu estou conversando. Daqui a pouco eu vou lá fazer as anotações que são necessárias. Aí você termina de fazer aquilo que você está fazendo e vai lá para o seu escritório. Aí o Espírito Santo fala: agora não. É do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Quantas vezes eu disse: Senhor, aí eu tenho que cavar profundamente, buscar misericórdia de Deus para o Senhor me revelar aquilo que Ele havia me revelado num cântico, às vezes, que Ele havia me revelado num olhar na rua, enfim, de alguma forma Ele tinha me mostrado alguma coisa que era o fio da meada de uma palavra que Ele queria dar. Mas eu disse: Senhor, espera um pouquinho. Ele fala: então tá, agora quem vai esperar é você, quem tem que buscar muito fundo é você. Então eu achei muito interessante quando você falou isso, porque isso já aconteceu comigo, isso acontece conosco. Deus tem que ter prioridade na nossa vida, porque se Deus não tiver a prioridade primeira na nossa vida, fica difícil a gente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós falávamos hoje de manhã para os jovens sobre isso, sobre intimidade com Deus. Na hora que você ligou, eu estava lá com eles. Então, nós falávamos sobre isso. Ou nós temos um relacionamento íntimo com Deus, ou então a gente vai ficar se enganando a vida inteira, dizendo que é cristão. Mas que coisa boa é a presença de Deus nesse lugar aqui. Deus me deu uma mensagem, uma palavra específica para essa igreja. Eu não gosto, eu tenho muitos esboços, muitos. Eu tentei colocar eles em ordem e eu não tenho por hábito pegar num esboço e dizer: eu vou pregar lá, porque lá ninguém ouviu essa mensagem. Com cântico a gente até faz, a gente repete, mas com mensagem eu não faço isso. Porque eu digo: Senhor, a tua igreja merece o novo, a tua igreja merece o melhor. Então o que Deus me deu para trazer para você, pode ter certeza, é para mim o que Ele deu de melhor, e eu vou pedir a Ele graça para transmitir isso para você. Amém, gente? Vocês vão me ajudar glorificando o nome do Senhor Jesus. Tá? Aplaudindo, rolando no chão, pulando, fazendo o que vocês quiserem, mas abençoando a nossa reunião com a graça de Deus aqui. Nós já atraímos a presença de Deus com louvor nesse lugar. Eu achei fantástico, eu achei maravilhoso, né? Por quê? O sacerdote, eu gosto muito de estudar a vida sacerdotal, e o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele pegava a pequena oferta, fosse um animal, fosse o que fosse, e quando alguém vinha oferecer, o que a pessoa fazia? Colocava a mão sobre o animal, enquanto o sacerdote degolava, ou enfim, fazia o sacrifício, e transferia os seus pecados para aquele animal, né? O Senhor Jesus já fez esse sacrifício completo pela igreja, pelo Ministério Teleios, pela Quadrangular, pela igreja dele. E o Senhor quer nessa noite que você use essa graça que Ele te deu para ouvir a voz de Deus, porque a presença dele já foi invocada aqui nessa noite no Ministério de Louvor, pelo Ministério de Louvor. Você crê nisso? Eles já nos conduziram ao átrio e depois eles nos conduziram ao lugar santo, e agora entramos no Santíssimo e a arca se abre para que a voz de Deus venha falar conosco através da palavra. Esse é o Ministério de Louvor que nós conhecemos. Então, essa presença já foi invocada aqui. O sacrifício já foi ofertado aqui, não é verdade? Já foi feito aqui também a apresentação dos pães da preposição. Já foi queimado o incenso e já foi limpo o castiçal para que a luz brilhe. Agora é só Deus falar conosco. Seu coração já está aberto, eu creio nisso em nome de Jesus. Abra comigo Êxodo capítulo 13. 17 e 18. Nós vamos ler 3 trechos da palavra. E eu vou ser muito conciso depois na explanação desse tema. Êxodo 13, versos 17 e 18. Se eu fosse dar um título para essa palavra nessa noite, seria: a estratégia de Deus é usar o que não parece ser. Deus tem umas estratégias diferentes da que a gente pensa, né? Então a estratégia de Deus é usar aquilo que não parece ser. Guarda isso. Todos acharam Êxodo 13, 17 e 18? Diz assim a palavra do Senhor:
E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Diga, Deus não os levou. Guarda isso, Deus não os levou pela terra do caminho dos filisteus, pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, por o povo não se arrependa, vendo a guerra, torna o Egito. Verso 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Agora abra a sua Bíblia, vamos lá, vamos pular um pouco para frente, Isaías 36, alguns versículos aqui. Versos 13 a 19. Amém? Rabsaque, pois, se pôs em pé, clamou em alta voz em judaico. Diga, em judaico. Preste atenção nisso. E disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria, Senaqueribe, né? Assim diz o rei, não vos enganes, Ezequias, não vos engane, porque Ezequias não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Nem deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Verso 18, não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Verso 19, onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles Samaria das minhas mãos? Olha, só de ler esse trecho eu fico bronqueado com esse cara, com esse tal de Rabsaque. Mas eu quero ler mais um trecho da palavra com você, lá em Mateus agora, para a gente fechar. Mateus no capítulo 4. Mateus 4, querido. Versículo 9 e 10. Amém? Ok. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Ok, tome sua atenção em mim agora. Você sabe que às vezes a nossa vida ela passa por fases. No Salmo 90, o Senhor vem nos dizer que a vida do homem é como uma erva, que ela de manhã floresce, mas chega à tarde, ela murcha. E às vezes a gente, olhando para as estações do tempo, a gente enxerga as 4 estações num dia só, né? A gente levanta com frio, daqui a pouco esquenta, quando chega a tarde chove, quando chega a noite faz frio de novo. E um dia a gente experimenta 4 estações. As 4 estações, elas deveriam ser bem diferenciadas, né? A primavera, normalmente, temperaturas amenas. Lá para setembro, outubro, nosso aqui, as temperaturas ficam menos frio, também não é quente, são mais amenas. As chuvas são tranquilas, ainda não são aquelas chuvas de verão. A primavera começa de forma muito sutil na nossa vida. Dá a impressão que é tudo alegre, é tão bonito olhar o florescer, né? Na primavera, das plantas, das flores, a gente olha e vê aquilo, uma estação muito alegre. A Edneia fala, eu gosto da primavera porque é uma estação muito alegre. E a primavera anuncia a proximidade do verão
na nossa vida. Está chegando o verão. Quando a primavera chega, você já sabe que a próxima estação é a estação do verão. E o verão chega com muito calor, com muita piscina, com muita praia, né? Eu morava aqui em Taubaté, tinha dia que a gente levantava 8 horas da manhã, olhava para o relógio e falava, vai da praia, vamos para Ubatuba. E a gente fazia um bate-volta. Era só a gente que fazia isso ou tem gente que faz? Tem muita gente que faz isso, né? Então a gente, não somos só nós. A gente olhava, pegava as coisas, enchia uma caixa de isopor cheio de lanche, colocava um monte de coisa dentro, catava as 2 meninas pequenininhas, amarrava no banco de trás e descia a serra. E daqui a pouco, no final da tarde, subia desesperado, porque tinha que vir para o culto à noite. E o culto naquela época, na Assembleia de Deus da Gurilândia, onde a gente congregava, começava às 7h30, então dava tempo de sobra, de pegar uma praia e voltar ardendo para o culto, mas voltava. Voltava todo ardendo para o culto, mas era uma época gostosa. O verão anuncia essa delícia da gente fazer aquilo que a gente gosta. Falando, verão não dá para mim, porque verão eu transpiro demais, verão é muito quente, eu prefiro o inverno. Mas independente das nossas preferências, o verão anuncia algumas coisas para nós. Mas passa o verão e começa a vir qual estação? Vem o outono. Então vem dias mais acinzentados, vem dias mais nublados, né? Ainda há chuva, mas as flores já não existem mais, as folhas das árvores começam a cair. Aqui no Brasil, aqui não é muito definido isso, mas nos países do hemisfério norte, você olha para uma árvore no outono, ela começa a derrubar as folhas, porque está chegando o verão, né? Elas começam a ficar queimadas, começam a ficar descoloridas, amarronzadas, e começam a cair e forram aquelas praças lá no hemisfério norte, em alguns países, quando a gente tem a oportunidade de ver nos filmes, ou para quem já foi para o norte, para o hemisfério norte, viu isso de perto, né? Mas aí chega o inverno frio, dias nublados, dias que você acorda. Eu quando morava aqui, trabalhava na General Motors, eu acordava 4 horas da manhã, ou 10 para as 4, para pegar o ônibus 4h20, porque o horário lá era 5h42, eu não sei o que significava aquilo, Lincoln, 5h42, então saía daqui 4h20 da manhã, o ônibus passava por toda a Gurilândia, passava por aqui, ia lá na Independência, depois pegava a Dutra, e eu chegava na fábrica às 5h30, então a gente via aquelas manhãs toda nublada, toda fechada, 10 horas da manhã, ainda estava uma neblina terrível, né? Que a gente não conseguia enxergar direito as coisas, mas depois vem numa temperatura mais amena, sai o sol. A gente diz assim em casa, lá em Lorena, nossa terra, diz assim, eu vou esquentar o sol, como se não fosse a gente, o sol que nos esquentasse, né? A gente diz, eu vou esquentar o sol. Então, as estações do ano, elas anunciam algumas coisas para nós, elas marcam a nossa vida. Alguns gostam de uma estação ou de outra porque passaram problemas em algumas estações, então ele diz, eu não gosto muito dessa estação porque eu me lembro dos problemas. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, gente, para dizer para você aqui de Taubaté, para dizer aqui para esse ministério, que eu não sei qual é a estação que você está passando na sua vida. Se você está numa estação de verão maravilhosa, né, desfrutando das benesses da vida, ou se você está numa estação de frio, com dificuldades financeiras, com dificuldades de vida, com dificuldades de relacionamento, com dificuldades até da presença de Deus na sua vida. Mas Ele vem dizer para mim e para você aqui nessa noite, que os olhos dele estão voltados para você, e que essa estação que você está passando, ela vai ficar para trás em nome de Jesus. Há um anúncio, há um prenúncio de dias melhores para a sua vida aqui nessa cidade, no nome glorioso de Jesus Cristo. Acredite nisso, por favor. 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo diz que não vem sobre vós tribulação maior do que aquela que você possa suportar, mas vindo a tribulação, dará a Deus também o escape dessa tribulação. Abra sua mão assim em nome de Jesus. Olha, pode até vir a tribulação, mas o Senhor envia o escape para a sua vida hoje. Pode ser no trabalho, pode ser na família, mas Deus providencia o escape para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Recebe isso, guarda isso no seu coração. Amém. Primeiro texto que nós lemos, gente, Deus leva, aqui eu fiquei maravilhado quando Deus mostrou isso. Deus pega o povo e tira o povo do Egito, até o ponto
onde eles começam a descer para o deserto do Sinai, eram por meio de um deserto, e olha, irmãos, o ano passado a gente teve a oportunidade de ir até lá. É difícil. É uma terra difícil. Imagina aproximadamente 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. No ponto em que eles descem para o Sinai, se eles fossem em linha reta, dizem os estudiosos que não levariam mais do que algumas semanas, talvez alguns meses, para chegar à terra prometida. Mas aí Deus pega, olha que coisa interessante, Deus diz, eu não vou levar ele por esse caminho. Porque se eu levá-los por esse caminho, lá na fronteira tem uma guerra lá. Os egípcios estão brigando com os filisteus. Uma parte do exército que sobrou, daqueles que não morreram lá na travessia do Mar Vermelho, estava em guerra contra os filisteus, no sul da região de Canaã, que é fronteira com o Egito. E Deus diz, se eu pegar esse povo que era escravo e levá-los nessa linha reta, o caminho é mais curto, mas eles vão dar de cara com a guerra, eles só sabiam fazer tijolo, não eram guerreiros, e eles vão desanimar, é o que nós lemos, e vão dizer, vamos voltar para o Egito. Aliás, esse povo, por qualquer motivo, ele dizia, né, vamos voltar para o Egito, vamos comer cebola, vamos comer pepino. Era assim que eles faziam, né? Um povo obstinado, a palavra diz que eles eram um povo de dura cerviz, ou seja, de dura nuca. Eles olhavam para aquilo e diziam, é aquilo até que a morte chegue. Um povo obstinado. Será que nós não somos assim às vezes? Quando Deus diz, olha, vira para cá, rapaz, olha para cá, você diz, não, é aqui que eu quero olhar. Mas a gente não tem uma visão de um palmo na frente do nariz. Mas nós servimos, ei, deixa eu te dar uma notícia, você serve um Deus que está num plano maior, que está num plano absolutamente maior que o seu, que enxerga coisas que você não vê. Se você não enxerga um palmo na frente do nariz, o Senhor não enxerga a guerra lá na frente. Lá eu não vou deixar você passar, eu vou trazer você por um outro caminho. E aí ele pega o povo, será que dá para você me ajudar, pastor? Então vem cá. Fica ali naquele canto, você vai ser como referência para mim, a terra de Canaã. Eu vou pedir para um outro irmão me ajudar agora. Vem cá, irmão, você pode deixar seu copinho no banco, vem cá me ajudar. Você representa para nós a nação de Israel. Então Deus chega para você e fala, eu vou te levar para a terra prometida. Olha para a terra prometida ali, olha como ela é perto. Deus te abençoe. É bonita, pelo menos para a esposa é bonita, né? A terra prometida está ali, é perto. Está te esperando uma terra que emana leite e mel. Uma terra que sempre quando você chegar perto vai te abençoar. A terra prometida vai trazer bênção sobre a sua vida. Aí ele fala assim, só que tem uma coisa, você não vai por ali, você vai por aqui. E aí tem 2 motivos, vou te dar, tem que ir. Deus diz para nós assim, olha, o caminho que eu tenho para te levar é um caminho diferente daquele caminho que você deveria ir ou que você pensa que deve ir. E aí tem 2 motivos. Primeiro, por causa da guerra que está na fronteira. Segundo, porque Deus quer confundir os seus inimigos. Olha só que coisa linda. Deus pega ele e fala assim, olha, vai lá, mas você vai dar a volta lá pelo fundo da igreja, depois você vai chegar na terra prometida e dar um abraço bem gostoso nele, tá bom? Os inimigos de Deus olham e falam, Deus ficou doido, porque Deus agora pegou ele, colocou no deserto para morrer, mas os inimigos estão confundidos. No entanto, enquanto ele está dando a volta e passando pelo deserto, Deus está destruindo a guerra que estava aqui na fronteira, para que quando ele chegasse na terra prometida, ele recebesse a bênção que Deus tinha prometido para ele. Pode largar ele agora, pode sentar, obrigado, era só para me ajudar nessa esquete teatral. Querido, você não sabe o caminho que o Senhor tem preparado para você, mas pode ter certeza, mesmo que o caminho que Deus tenha preparado para a sua promoção lá na fábrica, para a sua promoção na empresa que você trabalha, para os seus negócios crescerem, existe um propósito maior e Deus está no controle desse negócio. Recebe isso em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, aplauda o nome dele se você quiser, é ele que merece. Ele diz na sua palavra, eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamentos de paz, para dar o fim que desejais, aleluia.
Então ele olha para mim e para você e ele confunde os nossos inimigos para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Recebe isso no nome de Jesus. Você será instrumento para glorificar o nome do Senhor nessa terra. Alguém vai olhar para você e vai falar, mas ele, filho do seu Zé, nasceu em Piquete, lá na Vila Barão, na rua Deodoro, não sei das quantas, número não sei o quê, vizinho do seu Zé. É assim que Deus faz, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu não sei quando será, mas o teu dia de encontrar Canaã, ele vai chegar em nome de Jesus. E foi isso que o Senhor fez. Eu quero que você creia nisso em nome do Senhor. No segundo texto que nós lemos. Então, no primeiro texto, Deus prepara o caminho, Deus prepara você para receber a bênção. No segundo texto, Deus te sustenta nos momentos dos seus medos. Olha que coisa interessante. A Assíria era o reino mais poderoso, é o primeiro dos grandes 5 reinos que se levantaram na terra. Na época de Ezequias, o rei era Senaqueribe, um dos grandes reis e um dos mais perversos da história da Síria. Um daqueles que realmente era muito ruim, era muito mau. E ele estava na sua fase de conquista. E na fase de conquista, ele pega o seu exército, parte dele, desce pelas terras de Israel. Isso está dentro do reinado de Ezequias, mas está dentro do tempo profético de Isaías. Ele desce com o seu exército da Síria e vai fazer guerra contra o rei do Egito. E ele passa por dentro das terras de Israel, sem dar bola para Israel. Se tinha fronteira, se não tinha fronteira, ele atropelou a fronteira israelense e desceu. Chegou no Egito, arrebentou o Egito. Aí ele voltou, falou, bom, agora já que eu arrebentei o Egito, ainda sobraram 153 mil soldados, eu vou agora tomar conta de Israel. Aí ele chega na nação de Israel por baixo, e diz assim, olha, vamos cercar Jerusalém. Só que ele esquece que Jerusalém e Israel habitava um povo que tinha uma promessa de Deus na sua vida. Eu não sei quais são os inimigos que têm cercado você na sua vida profissional, não sei quais são os inimigos que têm cercado você na sua vida ministerial, mas há promessas de Deus na sua vida e elas não vão sucumbir em nome de Jesus. Ele chega e manda um general dele, pastor, chamado Rabsaqué, afrontar o rei Ezequias. Mas acontece um negócio interessante, e aí eu quero que você transfira isso para a sua vida. Porque ele pega Rabsaqué, e no meio do caminho vão 3 mensageiros conversar com ele. Aí ele fala, olha, você vai lá fazer guerra contra a gente, nós somos embaixadores de Ezequias, mas faz um favor para a gente, não entra lá em Israel, em Jerusalém, aliás, Israel ele já estava, não entra lá falando em hebraico não, quebra o galho da gente, fala em siríaco, porque em hebraico o povo vai entender a afronta, e se você falar em siríaco, só a nata de Israel que vai entender. Quebra o galho nosso, não faz a gente passar vergonha na igreja não, não faz a gente passar vergonha dentro do templo não, não faz a gente passar vergonha no ministério, não faz eu passar vergonha lá na máquina que eu trabalho, lá no meu trabalho, na minha condução, por favor. Aí ele fala, então agora eu vou fazer exatamente o contrário do que você quer. Ele pega, entra dentro de Jerusalém, montado no seu cavalo, falando no mais puro inglês britânico. Ele começa a falar na língua do povo, no hebraico, no mais puro hebraico, para que todos entendessem. E ele afronta o povo de Israel e fala, quem vocês pensam que são? Quem é esse rei Ezequias para achar que de alguma forma vocês podem ser vitoriosos nessa guerra? Não dá bola para o pastor do Ministério Teleios, não. Não dá bola para a pastora do Ministério Teleios, não, que eles não estão com nada, eles não sabem o que está acontecendo. Eu vou entrar naquela casa, eu vou entrar naquela igreja, eu vou arrebentar aquele povo. Aí Deus diz assim, olha, enquanto eles afrontaram Israel, enquanto eles afrontaram Ezequias, ficou tudo certo, não estava muito certo, mas Deus ainda tolerou. Aí de repente eles dizem,
Quem é Ezequias para dizer quem é? Fique em pé, fique em pé. Quem são esses dois? Vira para ele, por favor. Quem são esses dois para dizer que Deus vai abençoar a sua vida? Quem são esses dois ministros para dizer que aqui existe um Deus que controla as coisas? Quem eles pensam que são? Quem vocês pensam que é esse Deus que eles servem? Vai vendo o que aconteceu. Ele diz, por um acaso nós não passamos pelas 3 principais cidades dos fenícios e nós destruímos as cidades com os seus deuses? Quem vocês pensam que é o Deus que esses dois pregam? Eu quero dizer para você, querido, querida, nessa noite, que o Deus que eles pregam é o Deus que está acima de todas as coisas, é o Deus que abriu essa porta para não fechar, mas para fazê-la prosperar, em nome de Jesus. Receba isso, por favor. Quem vocês pensam que são esses dois? Quem você pensa que é esse Deus? Eu não sei porque que eu estou dizendo isso. Isso não está no meu esboço. Deus sabe todas as coisas. Eu não vou levar para minha casa. O problema é de vocês. Pode até não me chamar de novo aqui, mas que seja assim. Que seja assim. Então Deus diz assim. Ele diz assim: agora vocês afrontaram o Deus que é dono da causa. Vocês não afrontaram só a causa. Vocês afrontaram o Deus que é dono da causa. Agora olha o que aconteceu com o exército assírio. Eles se sentam e eles deitam para dormir. E normalmente um exército em guerra tem muitos soldados que ficam de vigia, mas dormem pouco. Eu fiz uma conta, pastor. Eu sou doido nesse negócio. Eu adoro estudar a Bíblia e ficar fazendo conta, e pegar dicionário, e fazer essas coisas que você gosta de fazer, que vocês gostam de fazer. Eu fiz uma conta, 153 mil soldados em 5 horas. Aí eu peguei, 5 horas tem quantos minutos? Tem 18 mil minutos. Aí eu dividi 153 mil soldados por 18 minutos. Eu glorifiquei o nome do Senhor. O anjo de Deus, e aí a tipologia é de Jesus Cristo, porque é o anjo com A maiúsculo. Ele passa no meio do exército assírio. E quando ele passa no meio do exército assírio, diz a palavra que todos os 153 mil amanheceram mortos. A conta diz o seguinte: morreram 10 homens por segundo, só com a passagem do anjo de Deus no meio do exército assírio. O Deus que você serve vai passar no meio do exército dos seus inimigos. Estejam eles aonde estiverem, e todos vão cair em nome de Jesus. Deus me manda aqui hoje, nessa noite, dizer para você que nenhum deles fica de pé, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, nessa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Esse é o segundo texto que nós lemos. Recebe isso. O terceiro texto que nós lemos. Antes, porém, deixa eu ler um versículo que Deus me pediu para separar, para trazer para você aqui. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha isso. E os achareis no fim do vale. E diante dele, e diante do deserto de Jezuel. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Como é seu nome, irmã? Seu nome. Maria Auxiliadora. O Senhor diz para você que essa peleja, você não vai ter que pelejar. Como é que é o seu nome, irmão, do violão? Deus diz para você que essa peleja, você não vai ter que pelejar. Deus diz para cada um que está aqui nessa noite, que essa peleja, você não vai ter que pelejar. Você que está aí atrás, irmão, essa peleja, você não vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por você. E ele continua dizendo mais: os teus inimigos, eles estão ali, na ladeira de Ziz. Eu não sei onde você mora, mas eu separei algumas ladeiras aqui, ó. Eu separei assim, ó. Os seus inimigos estão subindo pela ladeira da Ponte Seca. Os seus inimigos estão subindo pela ladeira da Charles Schneider. Não sei. Eles estão subindo pela ladeira da Baronesa. Eles estão subindo pela ladeira do São Pedro. Eles estão subindo pela ladeira da Água Quente. Eles estão subindo pela ladeira do Saad. Eles estão subindo pela ladeira do Parque Europeu. Mas hoje o Senhor entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aleluia. A palavra que o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Não sei em qual ladeira que você está, não sei em qual ladeira que você tem que passar, mas é fato que aqueles que estiverem esperando você na ladeira já estão derrotados em nome de Jesus. Amém.
A estratégia de Deus é usar o que não parece ser. Tinha um menino, do outro lado do menino, um gigante. Um pastorzinho, como muitos olham para nós, um pastorzinho. Do outro lado, um guerreiro, forte na cidade, não sei. De um lado, um estilingue, uma funda. Do outro lado, um escudo. De um lado, uma pedrinha. Do outro lado, uma grande espada. Eu preciso dizer o que aconteceu com o guerreiro que estava do outro lado. Vocês lembram o que aconteceu com ele? Ele pegou a funda, o pequenininho, o pastorzinho, girou a funda. Diz a palavra de Deus que com um tiro certeiro, ele acertou a testa do gigante. E o gigante caiu. Ele pegou a espada do gigante e cortou o seu pescoço. Deus usa aquilo que não parece ser. Essa é a estratégia do Senhor, para mostrar aquilo que Ele quer que seja. Ah, meu Deus do céu. Mesmo que o seu gigante se levante, Deus quer usar aquilo que parece não ser, para mostrar aquilo que Ele quer que seja. Do outro lado, havia uma tribo, e era a tribo menor de todas. Dentro da tribo havia uma família, que era a menor de todas as famílias. Dentro da família havia um homem, que era o menor dentre todos da família. E ele diz: eu não sei falar, eu sou o menor dentre todos. Deus diz: é através da sua mão que eu quero levantar homens para destruir o acampamento daqueles que afrontam a minha obra. É através da sua casa, que parece ser a menor de Taubaté, é através da sua vida, que parece ser a menor casa dentre todas as casas da igreja ou da casa da sua família, é através da sua vida, que parece ser a menor dentre todos da sua casa, que o Senhor quer levantar um povo nessa cidade, para derrubar os midianitas e o nome dele ser glorificado. Se você recebe, glorifica o nome do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser como Gideão, eu quero ser aquele que pôs a minha fé à prova, mas recebeu a aprovação, e no final Deus disse para ele através do anjo: varão valoroso, aleluia. Varão valoroso, porque estava fazendo aquilo que normalmente ninguém fazia, que era pegar e malhar trigo no lagar. Depois vocês perguntam a história para o pastor que ele acaba de contar, ou você lê na Bíblia. Mas que Deus abençoe vocês ao ponto de vocês serem aqueles que vão fazer a diferença na terra de Midian. Como é que chama esse bairro mesmo? É Vila São Geraldo? Que Deus use essa igreja para fazer a diferença na Vila São Geraldo. Que Deus use essa igreja para fazer a diferença na cidade de Taubaté. Mesmo que os midianitas se levantem, mas há um Deus que toma a vossa causa em nome de Jesus. Por último, a palavra diz assim, que Gideão tocou a buzina, que ele levantou um louvor e que ele ergueu um clamor. E esse louvor e esse clamor, que fez a diferença na vida de Gideão, ele nunca sai daqui desse ministério. Que a presença de Deus seja sempre invocada aqui, por esse ministério de louvor, para abençoar a vida da igreja. O ministério de louvor pode subir para cá? Vem para cá, por favor. O último dos personagens que eu quero dizer para você, que Deus usou, vocês escolhem a música, tá? Como eu te falei, irmão, tá bem? O último personagem que Deus usou, que a princípio parecia não ser, para fazer acontecer, era um menino que diz a palavra do Senhor, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes tomou a forma de homem. Nasceu de uma mulher virgem, veio até a morte e morte de cruz. O último que foi levantado para
glorificar o nome do Senhor dentro da palavra que eu trouxe, que Deus me deu para essa noite. Ele foi levado para ser tentado, diz a palavra de Deus. Escute o que Deus quer falar com você. Ele foi levado para ser tentado por 40 dias, não foi? No final só da provação. A palavra diz que ele foi tentado por 40 dias, pastor Agnes. 40 dias, em jejum e oração. Satanás olhou para ele, Lúcifer olhou para ele e falou: ele não vai aguentar, porque ele deixou a divindade para nascer de mulher. 100% Deus, mas 100% homem. E Satanás olhou para ele e disse: dentro da fraqueza física, eu derrubo esse homem. Mas Deus pegou aquele que ele achava, aleluia, que Satanás e o inferno achavam que não era, para mostrar aquilo que seria a base sólida da igreja. Deus levantou aquele que o mundo olhava e dizia: é o filho do carpinteiro, para dizer que ele seria a base de sustentação dessa igreja, desse bairro, dessa cidade. E mais, ele disse: eu levantarei um que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele sofreu 3 tentações. O diabo se aproxima da igreja, do ministério Teleios, e ele vem tentar de alguma forma derrubar o plano que Deus tem. Deus, eu não sei porque eu estou indo por esse caminho, o Senhor sabe. Mas ele levanta-nos nessa noite para mostrar para você que, como Jesus sofreu as tentações, a saída. Ele diz para Jesus assim: veja as pedras, você tem fome, tome-as e coma. Presta atenção, ele aponta para as pedras, ele aponta para baixo. A resposta vem certeira na testa rachada do diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu fiquei me perguntando: Senhor, que palavra é? Ele está falando da Bíblia? Quando Jesus diz assim, que a palavra procede da boca de Deus, qual que era a palavra que procedia da boca de Deus? Você lembra qual foi a primeira palavra que foi registrada no livro do Gênesis, que foi pronunciada pela boca de Deus? Haja luz, aleluia. Apóstolo João, ele é revelado no capítulo 1, ele diz: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus estava falando dele mesmo: eu sou a palavra de Deus. E Satanás recua. Então que palavra é essa que vem da boca de Deus? É o verbo. Escute, receba o nome de Jesus. Qual é a palavra que você está precisando aqui nesse lugar, nessa noite hoje? É uma palavra de livramento? Jesus é a palavra de livramento para a sua vida. Qual é a palavra que você está precisando aqui nessa noite hoje? É de cura? Jesus é a palavra de cura que você precisa. Cura na alma, cura no corpo, cura no espírito. Eu não sei qual é a cura que o Senhor tem que providenciar para você, mas Ele é a palavra de cura. A palavra que você precisa é alegria, porque não há alegria na sua casa, não há alegria nos seus relacionamentos. A palavra de alegria é Jesus. A palavra que te alegra é Jesus Cristo. Você precisa de salvação, palavra de salvação na sua família, para os seus filhos, quem sabe, para os seus amigos, para os seus parentes que estão perdidos em drogas, talvez, quem sabe, alguém deixou os caminhos do Senhor. Ontem aconteceu um negócio interessante comigo. Eu parei na porta da casa do meu irmão para pegar a chave do escritório da igreja, e meu carro estava tocando uma música assim, olha: sonda-me. Essa aí. E passou um garoto por mim e parou assim para mim e falou assim: escuta uma coisa, será que você não tem um dinheiro para me dar? Eu bati a mão nos bolsos para não escutar o barulho de moeda, porque eu não queria dar dinheiro para ele.
Eu bati a mão nos bolsos e falei: não tem moeda nenhuma aqui. Aí ele falou: obrigado, senhor, fica com Deus. Eu falei: tá bom, amém, vá com Deus também. Bravo, porque eu sabia quem era. Ele deu 2 passos para frente, o Espírito Santo falou para mim: que vergonha, pastor. Enfia a mão no bolso esquerdo. Eu enfiei a mão no bolso esquerdo, tinha lá uma nota. Eu falei: Deus, eu não ouvi moeda, mas também não queria achar a nota. Aí o Senhor falou para mim: está tocando no seu carro, sonda-me. Eu estou te sondando agora. Eu falei: bom, já que o irmão, o Paulo da Higina, não ouviu o interfone, eu dei a partida no carro, o menino já tinha virado a esquina. Eu dei a partida no carro, fui atrás dele, arranquei a nota, falei: garoto, vem cá. Mas eu dei um sermão naquele menino. Entreguei a nota para ele: dinheiro e moeda eu não tinha, mas eu tenho dinheiro para te dar. Só que tem uma coisa, meu filho, toma vergonha na sua cara. Vai procurar Jesus para você sair dessa situação miserável que você está vivendo. Ele falou: eu sabia que eu ia escutar isso de Deus, eu sou desviado do evangelho. Eu falei: então piorou. Toma vergonha nessa cara, está aqui o dinheiro para você comer, mas volta para Jesus correndo, que talvez hoje seja a última chance que o Senhor está te dando. O Senhor tem palavra para a nossa vida. O Senhor tem palavra para te usar nessa cidade. Se é palavra de livramento, de salvação e de cura, o Senhor Jesus é a palavra que você precisa para começar a semana melhor, quem sabe? Jesus é toda a palavra de Deus que nós precisamos. A segunda tentação, a última tentação antes da gente entrar em adoração aqui. O Senhor Jesus é levado pelo pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E o diabo olha para ele e fala assim: olha que coisa legal, Jesus. O pináculo do templo, ele vira e olha para o vale do Cedron. Tem um monte de mendigo lá, gente. Tem um monte de mendigo, tem um monte de gente miserável. Era um vale horrível. Aí o diabo fala para ele: olha, se você der um passo para frente assim, ó, e os seus anjos se segurarem, aquele povo que está lá embaixo vai tudo acreditar em você. Por que você tem que morrer na cruz? Se você fizer isso, está escrito lá no Salmo 91, só faltou dar o número do Salmo, né? Está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem com todos os teus pés em pedra. Aí Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor Jesus vem dizer para nós aqui nessa noite. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor, para a gente adorar o nome do Senhor. Que mesmo na hora das tuas tentações, não pergunte para o teu Deus por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Não tente o Senhor no momento da sua dificuldade, porque quando eu pergunto por que, eu remeto ao meu passado e o diabo diz para mim: isso é porque você fez aquilo aquele dia. Mas eu envergonho a cabeça rachada de Satanás quando eu olho para frente e digo: Senhor, para que o Senhor quer isso de mim? Qual é o objetivo e qual é o propósito dessa minha situação? Então Deus olha e diz: quando você pergunta para quê, você está remetendo a um Deus que conhece o futuro de todas as coisas. Um Deus que olha e diz: isso está acontecendo com você porque eu tenho propósito na sua vida. Isso está acontecendo com você porque eu tenho propósito de abençoar o seu casamento, o seu ministério. É assim que nós não tentamos ao Senhor. De adoração. Deus colocou para finalizar esse momento no nosso dia, um versículo que está escrito em Isaías 64, no versículo 4. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Eu tenho algumas coisas para serem resolvidas, mas a resposta de Deus para nós é essa aqui, olha. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que neles esperam. Pode ter certeza que a resposta virá ainda na segunda-feira. E aquele que há de fazer as coisas na sua vida não tardará de fazer. Porque enquanto nós adoramos aqui, há um Deus que está indo no arraial dos assírios, destruindo todas as ordens malignas que se levantam contra você.
porque há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém.